você pensa na Disney, qual é o primeiro filme que vem na sua cabeça? Pra mim é Planeta do Tesouro e A Nova Onda do Imperador, dois filmes de animação clássica que há anos a gente já não vê, mas tem chances desse cenário dar uma mudada nos próximos anos. O diretor de Tarzan, Frozen Tá Dando Onda declarou recentemente que existe sim uma intenção da Disney de retomar animações 2D como eram feitas nos anos de ouro da produtora. E foi uma jornada e tanto desde 1937 com a Branca de Neve e os Sete Anões, até chegar no Galinho Chicken Little em 2005, que foi o primeiro filme totalmente 3D produzido pela Disney. Na época isso acabou assustando algumas pessoas, já que a Disney tinha renome por animações 2D clássicas, como Fantasia, Rei Leão e Mowgli Menino Lobo. Qual seria então o futuro desse estúdio com uma mudança para o 3D? Para todo mundo parecia que o céu estava caindo. Com a entrada desse novo estilo de trabalho, as animações 2D agora tinham data de validade e estavam só esperando seu fim. Assim como quando o Luciano Huck substituiu o Faustão durante o Domingão. A gente sabe que ficou ruim, mas foi forçado a aceitar. Sempre que alguém fala em animação, provavelmente está se referindo ao trabalho manual de pintar ali cada quadro e colocar um por cima do outro para formar os movimentos, as animações. O ano de 1914 surgia para muitos o filme que até hoje é considerado o primeiro filme animado da história, que é Gertie, o Dinossauro. Lógico que antes dele tiveram outras tentativas, como Humorous Faces de 1905 e Phantasmagoria de 1908, mas esses pareciam mais um rascunho do que viria a se tornar uma animação. Poucos detalhes, poucos movimentos, mas ao mesmo tempo muito importante para todo o cenário de filmes atuais. E convenhamos que desses três filmes que eu acabei de citar, o Gertie é o que tem um charminho um pouco maior, lembrando até mesmo um pouco o Bom Dinossauro da Disney, por poder imaginar cenários alternativos e qualquer tipo de universo paralelo acontecendo. As animações se tornaram um produto muito interessante para os executivos de Hollywood. E até mesmo para os filmes maiores que foram surgindo, a técnica utilizada era de animação por célula, onde basicamente cada frame era desenhado em uma folha transparente colocada por cima do desenho anterior, indo formando os movimentos aos poucos. O fundo era feito de forma imóvel e separada, gerando aquele efeito engraçado de profundidade como a gente vê nos jogos do Super Mario lá do Super Nintendo. E esse grande trabalho de ter que desenhar várias vezes o mesmo movimento foi o que fez a Disney reutilizar algumas ações ali durante alguns filmes, como dá pra ver por exemplo em Mowgli o Menino Lobo, Ursinho Pooh, e tem muitos outros exemplos, mas é um tema muito grande pra falar agora. E o primeiro filme longo animado feito com essa técnica foi o Branca de Neve e os Sete Anões, lançado em 1937. Essa técnica durou por mais algumas décadas e foi responsável por criar grandes sucessos como o Bambi, Mowgli o Menino Lobo e até Pocahontas. Só que no ano de 1990 algumas coisas mudaram quando a gente foi assistir as aventuras de Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. O primeiro filme da Disney a trabalhar exclusivamente com animação digital, um método completamente novo nesse setor. Nessa época a gente teve Mulan, Hércules e o próprio Tarzan, que já misturava elementos 2D e 3D, só que isso acabava custando muito caro para misturar os dois tipos de animação, tendo sido um dos grandes motivos para o fracasso de Planeta do Tesouro. Só que no dia 22 de novembro de 1995, todo esse jogo ia mudar quando o pequeno estúdio conhecido como Pixar lançasse seu maior sucesso até hoje, Toy Story. Bons tempos, né? Esse filme foi o primeiro feito inteiramente através do computador. Foi quase revolucionário colocar no cinema um filme 3D com um roteiro interessante, com uma animação bonita e com um elenco de tirar o fôlego, tendo o próprio Tom Hanks interpretando o Cowboy Woody. Até hoje ele é um dos filmes de animação mais bem avaliados da história. E toda essa animação calorosa chamou a atenção do criador da Pixar, Steve Jobs, e do diretor da Disney, Michael Eisner. Ninguém esperava que o filme 3D fosse ser tão importante para a história das animações 2D. Ah, esses caras são profissionais, são os melhores. Mas a Pixar não era a única produtora de filmes de animação na época. A DreamWorks estava tentando o mais rápido possível alcançar sua concorrente com a liderança de Jeffrey Katzenberg. O mais curioso é que foi justamente esse cara que avisou pra Disney sobre o surgimento da Pixar. Graças ao líder da DreamWorks, a Disney é o que é hoje em parceria com a Pixar. Em 1998, Jeffrey estava extremamente focado no filme O Príncipe do Egito, na esperança de que a animação 2D bem feita fosse superar a questão do 3D nos cinemas. O plano parecia ótimo, mas um amigo de Katzenberg chamado de John Lasseter acabou avisando para ele que a Disney estava trabalhando em mais um projeto 2D aos moldes de Toy Story, conhecido como Vida de Inseto. A DreamWorks então ficou um pouco desesperada, porque O Príncipe do Egito estava para sair nessa mesma janela de tempo. Por isso a empresa acabou fechando um projeto com a PDI, juntas elas produziram o filme Formiguinha Z, na tentativa de tirar um
pouco do público do Vida de Inseto e deixar gente sobrando pra ir assistir O Príncipe do Egito. Infelizmente, a diferença de bilheteria entre os dois filmes foi gigantesca. É lógico que continua sendo um valor astronômico para um filme de animação clássica, mas a Disney e Pixar estavam trazendo um produto revolucionário pro mercado. Mas até mesmo o fracasso pode levar ao sucesso, já que o Katzenberg estava pensando em como ele conseguiria adaptar o livro Shrek do William Steig para as telonas. O projeto, como todo mundo sabe, foi feito em 3D e conseguiu a bilheteria absurda de quase 500 milhões de dólares. Se isso já é muita grana hoje, imagina na época. Além do dinheiro, Shrek e Burro também levaram para a casa da DreamWorks o Oscar de melhor filme animado, tirando ele das mãos da Disney com Monstros S.A. Esse é o poder que o urro do ogro tem. Faz o urro. A Disney agora então tinha um competidor à altura e motivos para ter medo disso. Mas a DreamWorks acabou reparando que naquele momento seu inimigo não era a Disney como eles tinham pensado anteriormente, sim a Pixar, o estúdio de animação 3D. A questão é que a animação 3D ela era mais rápida, mais fácil de fazer e até mais barata, você só precisava ter um PC bom o suficiente para aquilo. Para Disney significou corte de gastos e mais produções, mas para DreamWorks foi uma lâmpada que se acendeu e a deixou pronta para enfrentar a Disney frente a frente. A parceria entre Disney e Pixar não era eterna, ela tinha data limite em 2006, que seria o último ano de parceria entre as empresas. É claro que os clássicos da Disney como Pocahontas deram bastante dinheiro, mas quando comparados ao filme da Pixar, seja em 2D virtual ou em 3D, aquele dinheiro não valia nada. E como sempre é o dinheiro do público que diz o que a empresa deve produzir. Com isso em mente, a Disney resolveu se livrar dos estúdios de animação 2D clássica e começou a investir em mais computadores, resultando no surgimento do seu primeiro filme 3D sozinha, que foi justamente o Galinho Chicken Little. Quando foi lançado, ele fez uma bilheteria aceitável, mas a crítica detestou o projeto. Muito diferente de tudo que havia sido produzido em parceria com a Pixar, como Carros, por exemplo. A Disney acendeu o seu alerta vermelho na sede da empresa. Vendo que não iam conseguir bater de frente com a Pixar no mercado, a Disney tomou a solução mais simples e comprou a empresa inteira no início de 2006. Dessa forma, a parceria foi mantida funcionando perfeitamente. Ainda assim, a Disney continuou fazendo seus próprios filmes 3D para ir melhorando com o tempo, pois agora podiam fazer isso com um pouco mais de calma, pois não teriam a Pixar no seu cangote em cada lançamento. E os projetos da Disney solo melhoraram tanto que hoje muita gente nem tem certeza se algum filme foi produzido apenas pela Disney ou em parceria com a Pixar. Moana, Frozen, Detona Ralph e Big Hero 6 são os maiores exemplos de que essa empreitada da Disney no mundo 3D solo acabou dando certo. Por mais que eu sinta que a Pixar representa melhor os valores da Disney em seus filmes, fica claro que a casa do Mickey Mouse conseguiu ter um certo sucesso em Hollywood com seus filmes solo. Sobre os filmes 2D, isso ainda não tinha sido seu final oficial, pois acabou só chegando em 2009 e em 2011, sendo o primeiro ano da Princesa e o Sapo e o segundo de um filme do Ursinho Pooh, que acabou sendo o último filme animado 2D da Disney, até o dia de hoje. Então esse é o fim dos filmes 2D, é assim que termina essa história desse tipo de arte tão interessante. No ano de 2021, a Disney iniciou diversos projetos voltados justamente a essa área de animação 2D feita manualmente. Em 2022 foi lançado no Disney Plus o filme Tico e Teco Defensores da Lei, na maior pegada uma cilada para Roger Rabbit ou até de Looney Tunes de volta à ação, tudo servindo para o ensaio de algo que ainda está vindo. Agora em 2023 o filme Wish estreou lá nas Américas e ele também é um passo importante sobre a animação 2D, porque mesmo que os personagens sejam completamente em 3D, o cenário aparenta ser desenhado à mão. É uma mistura de 3D com 2D. O plano parece ser ir acostumando seu público atual aos poucos para que se acostumem com os traços dos 2D e o próximo lançamento em 2D completo não seja um fracasso de bilheteria. O curta Era Uma Vez um Estúdio que comemora os 100 anos da Disney animada fica como um sinal de esperança para os fãs dessa animação clássica. O mais impressionante é que em apenas 15 minutos de animação conseguiu transmitir mais a essência da Disney do que várias horas dos seus filmes atuais. Uma nova geração de animadores e de animações está chegando, abrindo muitas portas e muitas oportunidades para novos estilos. Homem-Aranha no Aranha
Aranhaverso e Tartarugas Ninjas mostram que dá pra fazer algo incrível sem precisar ser exatamente igual aos outros. Inovar às vezes pode dar certo. Como eu comentei lá no início, um diretor da Disney comentou sobre a volta dos filmes em 2D, isso deixou muitos fãs animados. Isso somado com os executivos da Disney admitindo que deixaram os filmes irem para um lado mais ideológico e que agora precisam acertar o prumo simplesmente para focar no entretenimento, pode ser uma boa notícia. Talvez estejamos perto de viver uma nova era de ouro da Disney no cinema, com filmes focados apenas na história, no entretenimento, sem pensar em outras coisas. Pedir por uma história boa não parece ser muito. Depois disso tudo, então eu volto com a pergunta: qual o primeiro filme da Disney que está na sua cabeça nesse momento? Se você tem opiniões sobre esse assunto, sinta-se livre para comentar. E aproveita para procurar algum outro vídeo aqui no canal que seja do seu gosto. E agora vamos seguir torcendo por esse retorno triunfal da Disney com as animações 2D nos cinemas do mundo inteiro. Se inscreve.